Por isso, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Lucas, no capítulo de número 22, onde começaremos a ouvir a respeito desse termo, de tudo isso que está acontecendo aqui, e tudo isso que Jesus Cristo fez ao redor da mesa com os seus discípulos. Então, em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 19, diz assim a palavra de Deus. Tomando o pão, ele deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E no versículo 20, ele continua dizendo: e da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. É interessante que, eu não sei se vocês perceberam, aqui existem vários cálices que os discípulos pegaram. Mas tinha um cálice especial que Jesus Cristo pegou. Nesse dia em especial, queridos, em toda a casa judaica, onde a Páscoa era realizada, desde o momento em que ela foi instituída, um cálice especial ficava separado de todos os outros cálices. Esse cálice, na tradição judaica, era chamado cálice de Elias, e ficava separado, com um único propósito. Tudo bom? Com um único propósito, com um único objetivo. Esse cálice era o cálice do Messias. Todas as mesas onde a Páscoa era feita, esse cálice ficava separado para o Messias. Vai que o Messias estivesse na minha casa participando da Páscoa. Então, naquele dia, ele então pegaria este cálice para realizar todo esse processo. E naquele dia em especial, depois de ter comido, depois de ter participado de toda a ceia, porque hoje, quando nós participamos do pão e somente o vinho, mas naquela época a ceia não era somente isso, tinham muitos outros elementos na ceia. Tinha um cordeiro e tinha tantas outras coisas. Mas depois de ter comido, depois de ter participado da ceia, nós vimos, ele pega o pão, ele parte e entrega aos seus discípulos e fala algo especial. Este aqui é o meu corpo. O corpo que vai ser triturado, vai ser rasgado, vai ser cortado em favor de cada um de vocês. E quando cada um dos discípulos pega um pedaço de pão, Jesus Cristo também está dizendo para cada um deles: este pão que foi rasgado a favor de vocês, se torna também agora o seu corpo, o corpo de Cristo. Todos nós aqui somos um pedaço desse pão. Você é o corpo de Jesus. Amém? Mas depois de ter comido o pão, Jesus Cristo faz algo especial. Jesus Cristo vai em direção ao cálice de Elias e pega. E naquele momento, quando ele pega esse cálice, os olhos dos discípulos, dos apóstolos, ficam bem arregalados, porque aquele cálice não era qualquer um. Aquele cálice era especial. O cálice somente do Messias. Naquele momento ele pega o cálice e diz: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Eterna aliança que eu faço com cada um de vocês. Eu sou o Messias. Eu sou o Salvador de vocês. Mas a mesa, ela relata muitas outras coisas. Primeiro, quando nós vemos ela acontecendo, logo assim, antes dela, na realidade, ser realizada, um local especial já estava
tinha sido preparado para eles. Jesus Cristo olha para os seus discípulos e dizem para eles irem em determinado local, e lá já tinha um espaço mobiliado, um espaço preparado para que a ceia pudesse ser realizada. Porque aquele dia era um local de honra, um local especial. E algo interessante, que Deus, a cada momento, Ele nos chama, Ele nos honra a participarmos da mesa junto com Ele. Participar da mesa com o Senhor Jesus Cristo é um momento de honra para todos nós. Participarmos desse momento especial, onde o Senhor Jesus Cristo declara que nós somos o seu corpo, e através do seu sangue, uma libertação total aconteceu, é algo de honra. Porque a própria palavra do Senhor declara que antes nós não éramos nada. Em Pedro, o Senhor mesmo fala, através de Pedro, antes nós não éramos nem povo, mas hoje nós somos povo adquirido pelo Senhor. Antes nós não éramos nada, mas Deus decidiu através da sua própria vida, que na realidade através da sua entrega, da sua morte, Ele se tornou algo tremendo para nos honrar com a sua morte. A morte de Cristo traz a cada um de nós uma vida que ninguém aqui esperaria. Quando nós lemos lá em João capítulo 3, versículo 16, eu quero crer que todos aqui saibam esse texto de cor. Todo mundo pode falar? 1, 2, 3 e já. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Posso ouvir uma glória a Deus por isso? O Senhor entregou o seu único Filho para que todos nós tivéssemos vida eterna. E é interessante que quando nós lemos os versículos seguintes, 17, 18 e 19, o Senhor fala algo tremendo. Jesus Cristo de forma alguma veio condenar a nenhum de nós. De forma alguma. Jesus Cristo ele veio salvar a todos nós. Porque todos nós já estávamos condenados. Todos nós aqui, queridos. Todos nós que estamos aqui já tínhamos o nosso passaporte carimbado com um visto selado para um lugar que é muito ruim, e com certeza lá não tem dump, porque é muito quente. O inferno. Lá não tem sorvete, não dá para tomar picolé. Entenda, queridos, que todos nós já estávamos destinados ao inferno. Mas Jesus Cristo ele não veio condenar, porque todos nós já estávamos condenados. Mas Jesus Cristo veio salvar a todos nós. Por isso o cálice, este cálice é muito importante quando Jesus Cristo o levanta e diz, este cálice vai criar uma revolução. Porque através dele nós somos inseridos agora no corpo de Cristo. Nós que estávamos destinados à morte, agora não estamos mais. Todos nós estamos destinados agora à vida eterna. E isso é muito interessante. É muito interessante nós pararmos para pensar a respeito disso. Eu já fiz essa pergunta aqui algumas vezes, mas vou repetir, e eu creio que qualquer um possa responder com facilidade. O dia que eu nasço, no dia que eu passei a respirar, no dia que eu saí do ventre da minha mãe, qual é a única certeza que eu terei na minha vida? A morte, que um dia eu vou. Então entenda, querido, se eu nasci nesse momento aqui, nesse instante, e aqui está a minha morte, significa que a partir do momento que eu morri, que eu nasci,
A cada dia eu me aproximo mais da... Então, na realidade, quando eu nasci, eu não comecei a viver, eu comecei a... Você consegue entender isso? Por isso, nós já nascemos condenados, já nascemos mortos. Mas em Jesus, ele diz, aquele que me colocar como Senhor da sua vida, já passou diretamente da morte para a vida eterna. É simples assim. Quer dizer, pastor, que você não vai morrer mais? Não. Nunca mais. Nunca mais. Mas talvez eu possa te ver no caixão, é verdade. Mas ali eu só vou piscar os olhos, porque quando eu abrir, eu estarei nos braços do Senhor. E isso é com cada um de nós que hoje decidirmos também participar dessa mesa. Participar deste local de honra, participar deste local especial. Porque a mesa, além de ser honra, é um local de presente, como nós estamos falando aqui. É um local de presente para cada um de nós. E talvez você possa estar onde você está aí perguntando, mas será que eu tenho o direito de participar dessa mesa? Será que eu posso participar dessa mesa? Será que eu tenho o direito? Queridos, eu sinceramente não contei quantos tinham aqui. Tinham 13? Hã? Tinham 13? Jesus mais 12? Show. Então tinham 13 pessoas aqui. Então, tinham 13 pessoas, eu não sei qual personagem cada um era, mas tenho certeza que um deles era Judas. Amém? E em momento algum, quando nós vemos a mesa sendo posta, a mesa sendo colocada, em momento algum, eu vi Jesus Cristo olhando para Judas e dizendo, safado, você não vai participar da mesa junto comigo. Porque a mesa é feita para todos. A mesa é um local tão especial, que tem lugar para todos nós. Se nós formos olhar a vida de cada um daqueles que aqui estavam, dos personagens, dos 12 que estavam aqui, nós vemos Mateus. Quem era Mateus? Eu acho que era o que tinha a capa mais bonita que estava aqui. Ele era um dos discípulos mais ricos que existia aqui. Mateus, ele era cobrador de impostos. Alguém que deveria ser jogado longe, porque ninguém gostava daquele cara, porque ele era subserviente ao Império Romano. Usava os próprios soldados romanos para pressionarem o povo para que, através dessa pressão, eles pagassem impostos. Nós tínhamos Pedro, que, pelo que nós conhecemos um pouco da história dele, ele era um pescador, mas que não buscava a Deus assim com tanta intensidade. Alguém que poderia me dizer assim, qualquer prazer me diverte. Nós tínhamos tantos outros aqui, mas entenda que cada um desses discípulos poderia ser cada um de nós aqui. Com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos pecados, todas as nossas negritudes, os nossos pecados internos e externos, mas mesmo assim, Jesus Cristo olhou para todos aqueles que mostra ou que aparenta ser qualquer um de nós aqui e disse, a mesa é para vocês. A palavra do Senhor é tão maravilhosa que nos deixa espaço para falar do amor dele de uma forma muito intensa. Mas eu não quero me alongar muito, até porque tem outras
ministrações falando sobre muitas outras coisas a respeito de Jesus, mas hoje eu quero me deter a essa mesa. A essa mesa que o Senhor convidou a cada um de nós. Mas que, infelizmente, muitos de nós têm negado essa mesa. Quando nós lemos a palavra e vemos lá em Apocalipse, que parece para alguns ser algo tão enigmático, mas não é tão difícil assim entendermos. Logo no início nós temos as cartas às 7 igrejas. E logo no momento, quando começa-se a falar a respeito disso, mostra Jesus Cristo sendo aquele que controla os líderes das igrejas locais. E ele tem livre acesso para andar entre as igrejas. E nós vemos as igrejas se desenrolando. Nós temos Efésios, Esmirna, nós temos Tiatira, Sardes, Laodiceia, e é nela que eu quero me deter. Abre sua Bíblia, no capítulo 3 de Apocalipse. Especificamente no versículo de número 20. É um texto extremamente conhecido e que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Hoje, diante da mesa posta, e ao redor da mesa, o Senhor está dizendo que houve uma igreja, e essa igreja é chamada Laodiceia, que decidiu colocar Jesus do lado de fora. Decidiu deixar Jesus lá na rua. E desesperadamente Jesus Cristo bate a porta. Desesperadamente Jesus Cristo bate a porta, dizendo: estou à porta e estou batendo. Se você me deixar entrar, tudo isso que eu preparei para você estará à sua disposição. Uma mesa farta, uma mesa que nunca lhe faltará nada. Como foi dito aqui pela pastora Suelen, Deus tem algo preparado para a gente que nunca irá nos faltar. Olhe para tudo o que acontece ao seu redor, olhe para a natureza. Você vê um animal precisando de alguma coisa, você vê um lírio precisando de algo. Mas o Senhor diz na sua palavra: se nós abrirmos a porta e deixar Ele entrar, tudo isso que nós necessitamos estará sendo dado para nós. Quando? Agora. É isso que o Senhor quer nos entregar. Algo especial. E em muitos momentos, às vezes, nós deixamos isso de lado. Se nós formos continuar a ler esse texto da carta à igreja de Laodiceia, igreja de Laodiceia, não é a carta, queridos, a um terreiro de Umbanda, não é uma carta a um centro teosófico, não é uma carta, queridos, a qualquer outra situação ou qualquer outro tipo de religião. É uma carta enviada a uma igreja. Quando o próprio Jesus Cristo olha e diz: eis que estou à porta e bato. Quantos de nós, às vezes, infelizmente, dentro da igreja, estamos com os nossos corações fechados e não deixamos o Senhor abrir?
E Jesus Cristo fala a respeito dela, que diz, eu não preciso de nada. Eu não tenho necessidade de nada. Esse negócio de salvação, não preciso, porque eu já tenho tudo o que é necessário. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo diz, vocês não sabem, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Compre de mim ouro refinado no fogo. Venha e coma e se entregue, eu entregarei para vocês o melhor que eu tenho. E o melhor que eu tenho é o céu que eu preparei para cada um. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. E hoje, nessa primeira ministração sobre a Páscoa, um momento primordial, o Senhor faz um convite a todos nós que estamos aqui. Não importa a intensidade ou aquilo que você já tem buscado ao Senhor, entenda que, independente do nível que você está, sempre existe espaço na mesa de Deus. E sempre existe um alimento que você vai necessitar, mesmo estando no maior nível de santidade que você possa imaginar. Sempre existe um espaço na mesa para todos nós. E é esse convite que o Senhor nos faz essa noite. O convite de participar da mesa.